E aí pessoal do nono ano, tudo certinho? Professor Jaber aqui. Vamos começar a nossa segunda aula no módulo 5, a quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão. Bom, antes de começar a aula, pega lá o material, quem não pegou o caderno ainda, usa o plural. E lembrando que essa aula começa na página 131, tá bom? Então coloca lá na página 131 e vamos começar. Bom, antes de começar essa aula, o que é importante ser revisto da aula anterior? Entre 1920 e 1929, período pós-guerra. Para os Estados Unidos, foi um período de grande prosperidade. Isso porque a Europa estava se reconstruindo e durante a própria guerra, os Estados Unidos conseguiu gerar muito capital vendendo e exportando produtos. Enquanto a Europa se reconstruía, a concessão de empréstimos vindo por parte dos norte-americanos, as exportações, fez com que a economia norte-americana passasse a ocupar o primeiro lugar e se tornasse a potência mais rica. Como resultado desse enriquecimento do país, o estilo de vida norte-americana mudou muito. As empresas se tornaram cada vez maiores, a possibilidade de enriquecimento se tornou maior, tanto que muita gente enriqueceu durante esse período, e isso gerou um outro estilo de vida, um estilo de vida mais pautado no consumo, que é o estilo de vida norte-americano, o estilo de vida americano, o American Way of Life. Beleza? Tá, só que esse período de prosperidade, ele está muito vinculado à bolsa de valores. Aí na outra aula eu expliquei como funciona a bolsa de valores. Quando uma empresa precisa captar dinheiro, ela vende as suas ações e você pode comprar as suas ações. E aí você se torna um membro anônimo dessa empresa, um sócio anônimo. Isso faz com que você receba dinheiro de acordo com o lucro dessas empresas. Então muita gente chegava inclusive a vender as casas para investir na bolsa. E a Bolsa de Nova York vai quebrar, gerando um período que a gente vai chamar de a Grande Depressão, um período de recessão econômica. Mas por que a Bolsa quebra? Como que isso acontece? Bom, isso acontece pelos próprios fatores que provocaram essa fadiga econômica. Durante esse período, a produção das indústrias e também na área da agricultura, ela aumenta muito. Só que em contrapartida, o consumo não aumenta. Você vai ter sim um grande consumo, mas esse consumo vai começar a diminuir. Em grande parte pela própria reconstrução da indústria europeia. Então, como a indústria europeia está voltando a se reerguer do período pós-guerra, eles vão importar cada vez menos mercadorias dos Estados Unidos. Só que isso não vai diminuir a produção. Então a produção aumenta, mas o consumo interno nos Estados Unidos não aumenta. Ele tem um aumento, lógico, causado pela euforia econômica, mas a produção supera em muito a possibilidade de compra. Isso vai gerar um desequilíbrio na balança e ao mesmo tempo você tem as indústrias europeias se reconstruindo. O que vai acontecer como resultado? Tanto na agricultura quanto na indústria, como resultado, tanto a agricultura quanto a indústria vão ter os seus estoques cada vez mais cheios. Porém, o consumo não vai aumentar. Então você vai ter um desequilíbrio entre produção e consumo. Isso vai gerar altos estoques. Como os estoques estavam muito altos, não havia venda, o valor do produto cai. E se o valor do produto cai, porque não há compra, as ações da empresa também desvalorizam. Isso faz com que o valor da empresa despenque. Então, se você for lá e comprou uma empresa que tinha um grande valor no mercado internacional, essa empresa estava dando muito lucro e do nada isso acontece, todo o dinheiro que você investiu nessa empresa vai ser perdido, porque as ações delas vão ser desvalorizadas. Esse episódio acontece no dia 24 de outubro e é conhecido como Quinta-feira Negra. E aí é isso que gera a quebra da Bolsa de Nova York. Quais são as consequências dessa crise? As consequências da crise nós podemos ver em dois períodos na apostila. Tem uma tabela bem interessante que está na página 132. Aí nessa tabela, ela mostra como que anda o comércio exterior nos Estados Unidos. O que você consegue observar? Que em 1929, antes da crise, se exportava
3 vezes mais do que em 1932. O mesmo é válido para as importações. Então, o que isso significa? Que os Estados Unidos não vende e também não compra. Isso provoca uma estagnação das empresas, que é o que gera a quebra da bolsa. Só que nesse momento, todos os países, não todos, mas grande parte dos países europeus, inclusive o próprio Brasil, tem relações com os Estados Unidos, ou de compra ou de venda. Então, essa crise que se inicia originalmente nos Estados Unidos, a crise de 29, ela vai se alastrar para outros países, como o Brasil, por exemplo. E aí tem um fragmento de um texto que eu coloquei aí do Eric Hobsbawm, e esse texto é bem interessante para a gente dar uma olhada. Olha o que diz. O Brasil tornou-se um símbolo do desperdício do capitalismo e da sociedade da depressão, pois seus cafeicultores tentaram em desespero impedir o colapso dos preços, queimando o café em vez de carvão em suas locomotivas. Então, para evitar que o café desvalorizasse, que os estoques ficassem muito cheios e o produto desvalorizasse, se queimava o café, porque a quantidade de produto disponível diminuía, logo o preço aumentava. Porém, essa tentativa não deu certo. E aí você vai ter consequências que vão acontecer no Brasil e no mundo. Quais são as consequências? Por conta de não haver muitas vendas, muitas empresas, muitos industriais e agricultores vão falir. Um outro problema que vai se gerar também é o desemprego. Ah, mas por que se gera o desemprego? Por um motivo muito simples. Já que eu não consigo vender, eu não preciso produzir. Só que se eu não preciso produzir, eu também não preciso empregar as pessoas. Então vão haver, com a falência das indústrias e a falência das fazendas no campo, vai haver uma grande onda de desemprego, que vai afetar principalmente a população mais pobre. A falta de produtos, isso vai gerar uma inflação. E essa inflação vai se refletir no aumento do custo de vida. Tem uma característica que eu deixei em vermelho no slide, que ela acontece exclusivamente no Brasil e ela vai ser importante para as próximas aulas, tá? Como a economia brasileira anda debilitada, principalmente a economia cafeira, por conta da crise de 29, vai haver um enfraquecimento da oligarquia cafeira. Essas oligarquias cafeeiras, o enfraquecimento dela vai permitir com que se formem outros partidos e outros estados, além de São Paulo e Minas Gerais, passem a disputar o poder político dentro do Brasil. Mas isso é tema para uma outra aula. Eu coloquei uma foto aqui, que é da Dorothy Lange. Essa é uma fotógrafa famosa, ela ficou muito famosa durante esse período, e ela ficou famosa por registrar a pobreza nos Estados Unidos. E tem uma coleção de fotos dela que chama Mães Imigrantes. E essa imagem que está mostrando aí é justamente a imagem de uma mãe com uma cara bem triste, quase que em desespero, porque não tinha como alimentar os filhos. A crise foi tão feia, principalmente no campo, que muitas pessoas chegavam a cometer suicídio. E eu já vou dar uma dica que isso daí faz parte do exercício 3 da lição de casa, tá? Então muitas pessoas cometiam suicídio, porque não era só não ter o que comer, era também você ver a sua vida desmoronando. Você imagina, pessoas que tinham dinheiro para consumir aquilo que bem entendesse, que podiam comprar qualquer tipo de produto, viajar para qualquer lugar do mundo, comer aquilo que bem entendesse, que simplesmente não conhece o significado da palavra não, quando diz respeito ao consumo. E do nada, essas pessoas perdem absolutamente tudo e se veem endividadas. Então, o número de suicídios nessa época aumentou muito. Foi um período realmente terrível. Bom, como que os Estados Unidos vai sair dessa crise? O presidente Franklin Delano Roosevelt, ele vai implantar um projeto econômico chamado New Deal, o Novo Acordo. Esse projeto, ele é inspirado num economista inglês chamado John Keynes. O Keynes, ele tinha uma concepção de que o liberalismo econômico do Adam Smith, ele era passivo de problemas econômicos, ele era passivo de sofrer crises. Então, o que ele vai dizer? Que é necessário que exista uma intervenção do Estado no momento de crise, ou para evitar essas crises. E aí o que vai acontecer? Segundo esse economista inglês, uma das maneiras de evitar as crises econômicas, ou solucionar os problemas delas, é justamente você apoiando o trabalho, em especial o trabalhador. Porque qual que é a lógica do Keynes? A pessoa ela precisa estar trabalhando, porque ela trabalhando ela recebe um salário.
recebendo um salário, ela consome. E ao consumir, ela dá motivo para que as indústrias continuem a produzir. Aí eu elenquei aqui nos slides alguns pontos que incentivam justamente essa ideia de investir no trabalho e no trabalhador. Então, por exemplo, uma das medidas, e essa aqui foi muito empregada nos Estados Unidos, realização de diversas obras públicas para a criação de novos empregos, visando os milhões de desempregados. Então, é o motivo, investir no trabalho e no trabalhador. E é muito interessante notar que grande parte dessas obras públicas eram voltadas para a criação de uma infraestrutura que possibilitasse o desenvolvimento da indústria. Então, por exemplo, nessa época se construía muita estrada de ferro, porque a ferrovia facilitava o transporte, além por ser um transporte muito barato também, isso dinamizava a economia e dava possibilidades para que a indústria se expandisse. Então aí você vai ter outras medidas também, que é o aumento do salário dos empregados, a criação de um salário de desemprego para aliviar a situação de miséria dos desempregados, uma jornada mínima de trabalho. Então tudo aquilo que incentiva a pessoa a trabalhar para que com o salário ela possa consumir. E assim fazer com que a economia volte a se reaquecer. O que faz muito sentido, né? Porque o problema das grandes empresas, e na agricultura também, são esses estoques parados. Como que essa crise se reflete na Europa? Na Europa, essa crise, lógico, a Europa vai passar por esses problemas como desemprego, falência das indústrias, fome, esses problemas sociais. Mas na Europa, a crise vai ter um outro efeito. Esse efeito vai ser a radicalização política. Tanto o comunismo da esquerda quanto o fascismo da direita vão ganhar muita exposição dentro desses países. De um lado, você vai ter os comunistas, simbolizados aí pelos operários, pelos camponeses, por intelectuais, trabalhadores em geral, defendendo o comunismo, pois acreditava-se que a Primeira Guerra, assim como a crise de 29, fosse resultado do desenvolvimento do capitalismo. Já a direita, simbolizada, representada pela alta burguesia, latifundiários, banqueiros, uma camada mais rica da sociedade, temia que as ideias comunistas avançassem no país. E isso fizesse com que a alta burguesia e os banqueiros, os latifundiários, perdessem os seus bens. Então, para evitar uma revolução comunista, a alta burguesia, os banqueiros, as pessoas ricas vão apoiar movimentos totalitários, movimentos de direita mais rígidos, que tinham como ideia um governo bem centralizado e forte. É o que vai ser o caso do fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha. Então é isso que vai acontecer, uma radicalização da política, ou para o comunismo ou para o fascismo. Bom, como exercício, atividade 2, páginas 135 e 136, e a lição de casa da página 137 e 138, dos exercícios 3 ao 6. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.